Sejam bem-vindos ao papo de hoje do Flowcast. Hoje nós temos 2 convidados muito especiais aqui. O Bruno, da Aceleradora Effect, e o Lucas Brum, da CRM Mestre. CRM Mestre ou CR Mestre? CRM Mestre. CR, o M tem um duplo sentido ali, do mestre e do CRM. CRM Mestre, não vamos errar, né? Então eu queria que vocês se apresentassem. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vai ser um momento muito gostoso e a gente vai trocar muito, falar de muito assunto polêmico também, né? Bruno, conta pra mim um pouquinho o que vocês trabalham dentro da aceleradora, quais soluções e dores vocês resolvem. Perfeito, obrigado primeiramente aí pelo convite, Débora, também, né? Pessoal da Flow, tá com o Lucas aqui também, amigão meu aí do ecossistema. Eu sou o diretor comercial da Effect, né? Vou ser bem breve também, atuo ali há 16 anos, né? 16 anos já nessa parte de e-commerce. A Effect vai fazer 10 anos que estamos no mercado, né, de tecnologia aí, né, no mercado do e-commerce literalmente do Brasil, e a gente de fato trabalha aí fazendo um 360, uma aceleradora de e-commerce, né, desde a parte de desenvolvimento, implantação, também a questão ali de mídias, né, que a gente sabe que hoje é um pouco difícil, mas é necessário ainda, parte do CRM, que a gente também atua fortemente, SEO, agora tem IO, GO, enfim, a gente trabalha um 360 ali mesmo com o e-commerce, com foco em realmente dar saúde, não só vender, né? Acho que é o grande ponto, todo mundo tenta vender a qualquer custo. A gente busca ali realmente aumentar a margem, né? A última linha ali, o LL, pro empreendedor, o empresário ali, que a gente sabe que usa o digital como um braço, né, ali a mais para somar para ele, enfim, ajudá-lo. Legal, muita história para contar nessa carreira toda, né? Uma coisa que a gente queria saber é como eles conservam. Você está 15 anos trabalhando, tá com Pois essa carinha é. de bebê aí. Tão jovem. Depois eu te conto o segredo. Depois tu me dá o segredo. E você, Lucas, conta pra gente, né? O que você tá fazendo, onde você tá agora. Legal. Todo mundo já te conhece nesse mercado, né? Não, inclusive saudades, né? Saudades, vontade. Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Brum, eu trabalho com e-commerce já há mais de 10 anos. Sou cria da Flowbiz, né? Antiga Meiobiz, então cresci junto com a Flow, virei sócio, depois participamos ali do M&A, entrada no ecossistema Sankia, com empresas incríveis, com Magis, com várias empresas. Em janeiro, a gente fundou a CRM Mestre, que é uma escola de capacitação de CRM, então trabalhar com a área de educação, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, que eu fazia os webinars, as palestras, as lives, sempre na Flowbiz era eu que fazia, então era algo que foi a Flowbiz que me formou para fazer isso, para falar de CRM. E a gente também fundou agora em abril a Tryon, que é uma empresa de inteligência artificial, que acho que a gente vai falar sobre essas pautas também depois, que é a parte de provador virtual, video commerce, estúdio virtual. Depois, no decorrer, se encaixar, a gente fala um pouquinho sobre isso também. Você conhece, hein? Já temos case, inclusive, juntos. Isso que é bom, né? Isso Já é saiu bom. com um negócio no forno, já dando resultado. Já dando ROI. Por isso que credibilidade que a gente vai falar é tão importante. Pois é, e eu queria começar já falando sobre isso, né? Então, o que a gente tem vivido hoje, né? Muito hype tecnológico, que a IA vai resolver tudo, que a mídia, aumentando o investimento, vai resolver a solução, vai ser a solução para trazer tráfego, e a IA, e isso tudo versus o que já tem que acontecer no dia a dia, que é o básico bem feito, que é o que a gente sempre fala, né? O que vocês têm visto hoje dos clientes que vocês têm atendido, dessa dualidade de ir para o lado totalmente de mídia, investimento, IA vai resolver tudo, do hype do momento, versus as coisas que precisam ser feitas, como cuidar bem de uma entrega, como você cuidar bem de uma conversão de CRO do site, né? Se quiser, Bruno, começar contando pra gente. Não, perfeito. Eu enxergo ali muito... Eu acho que essa parte da tecnologia, ela vem muito para somar em muitos pontos. E aí, eu acho que, eu vejo na Effect ali, a nossa galera usa muita inteligência, Code Cloud, enfim, diversas que tem, para ajudar no cadastro, enriquecimento, esse tipo de coisa, soma muito. Mas eu enxergo que, principalmente em evento, em VTEX, eu vejo que hoje se formou uma onda muito grande de muita gente desenvolvendo tudo que é para e-commerce, só que existe um ponto, que é o quê? Às vezes o lojista, ele tem ali um budget, um capital para usar em ferramentas,
E ele fica validando muita coisa. E ele esquece, às vezes, do básico, o simples, né? Um cadastro de produto bem feito, uma quantidade de imagens ali que ele tenha mostrando o produto, um vídeo no produto, que a gente sabe que um vídeo é uma coisa muito, muito básica, mas muda muito. Uma descrição bem feita, ele fala, poxa, muita gente chama no WhatsApp. Eu falo, meu lindo, olha a sua descrição, falta detalhes, falta especificações, falta algumas coisas que impossibilitam a pessoa de concluir uma compra. Uma coisa que para mim, tem um amigo meu sempre falou muito, é o arroz com feijão, né? É o frete, né? O frete, cara, muitos não olham para isso e às vezes é o que eu falo muito, né? Se fala muito de inteligência, de isso e aquilo, mas quem mais desponta como maior market share são os marketplaces. E onde eles têm a maior virada de chave deles não é IA, não é isso aqui, não é nada. É o famoso frete rápido e grátis. Ou um frete tem um valor ali, mas é muito rápido. Se a gente fizer uma compra aqui, cada um entrar no seu celular e fizer uma compra, muito provavelmente, não sei se hoje, porque hoje já passou um pouco de tempo, mas se fosse umas 10 horas da manhã, muito provavelmente chegaria no Mercado Livre da vida hoje na nossa casa. Então, eu enxergo muito isso. Muito se fala de muita tecnologia, mas tem espaço para muita coisa. Deixar o Lucas também concluir. Né? E até te corroborar nesse ponto que você falou de frete e logística, desde sempre a gente comprou no e-commerce pela facilidade. Justo. Por eu não precisar ir para fila, ir para shopping, me locomover. Né? A gente sempre comprou no e-commerce pela facilidade. E o frete, ele também é uma facility, né? Então, muito quando a gente fala de CRM, de recompra, muitas vezes a empresa está muito preocupada na ação de CRM que eu vou fazer dentro de uma ferramenta como a Flowbiz, por exemplo, para trazer o cliente de volta, mas se a experiência de entrega dele for ruim, não tem estratégia que faça ele querer voltar a comprar. E essa concentração dos marketplaces, a mim me preocupa, porque querendo ou não, a gente acaba concentrando o capital em poucos players. E a gente acaba tendo players menores que dependem desse canal para vender. E aí, para não fugir da pergunta, né, Débora, que você falou, do básico assim por diante, hoje todo mundo tá com a facilidade de criar softwares novos, ferramentas novas, com Vibe Code, No Code, Lovable. Hoje a barreira de entrada ficou muito menor. E isso é incrível. Só que a grande questão é que muitas vezes a galera quer internalizar, eu quero fazer meu CRM em casa, eu quero fazer meu RP, Não tem problema, você pode tentar construir isso, mas parou para pensar o tempo que você vai levar para construir, para dar sustentação, pagar token, porque o que a galera não está percebendo, gente? As IAs estão subsidiando o custo para nós. Gente, vai ficar muito mais caro. Eu que estou empreendendo com IA, estou muito atento a isso. Daqui a 2, 3 anos, o custo token vai aumentar muito. Aí a gente vai estar tão à mercê da inteligência artificial que a gente não vai conseguir desligar mais. A gente vai pagar. Então, o ponto importante é o que o Bruno falou. Às vezes o pessoal quer fazer a estratégia mais mirabolante do mundo, mas erra no básico, na página de produto, em coisas muito, muito básicas. Eu tenho sentido muito no e-commerce esse ano, Débora, uma diminuição de conversão. Cara, boa parte dos e-commerce que eu tenho falado, Bruno, a conversão do ano passado para cá caiu. E tem e-commerce que eu tô falando que é 0,5. Gente, 0,5 eu preciso levar 200 pessoas para o site para ter um pedido. Quanto custa levar 200 pessoas para um site hoje? Com tráfego, com Google, com influenciador e por aí vai. É muito caro. Então, antes da gente querer inventar a roda, e não tem problema você querer trazer tecnologia, novidades para o teu negócio, cara, a primeira coisa que o e-commerce tem que olhar é o quanto estou convertendo dos clientes que entram no meu site. Se a minha taxa de conversão está caindo, é um sinal muito claro que a minha loja não está mais gerando desejo. Ou eu estou falhando no produto, ou eu estou falhando na descrição, ou eu estou falhando na foto, ou eu estou falhando como eu sou visto no mercado. Mas antes de eu querer saber se eu vou investir tanto aqui, tanto ali, é a loja. Né? Da loja física é o quê? Tem um vendedor lá para vender. No e-commerce, eu que tomo a decisão sozinho, né, Débora? Então, o que o e-commerce tem que fazer hoje? Se você quer usar a inteligência artificial no teu negócio, você deve... cara, faça uma análise de como você pode criar as PDPs, né, as páginas de produto, que convertam mais. Porque se a gente ficar com um cenário hoje de conversão de 0,5, 0,8, com ruas que está cada vez menor e que sabe melhor do que eu, a mídia cada vez mais alta, né? A conta já não está fechando para muita gente, está vendo essa quebradeira no mercado. E muitas vezes, claro que tem momento macroeconômico, só para não me estender, né, gente? Claro que tem momento macroeconômico do mercado, mas muita coisa é o próprio gestor do e-commerce ou do varejo que errou lá atrás, no planejamento, na hora da compra. E isso muita gente não fala, né, Bruno e Débora? Que muitas vezes um bom preço de venda começou lá na compra. E tem muitas e-commerce que não tem um setor de compra, uma pessoa especializada nisso. Aí você compra caro, com pouco prazo, fica com pouco capital de giro. Então, esse é o básico, Débora. Isso é básico. É o básico. Agora, você que tem e-commerce aí que fatura mais de 100 mil reais por mês, que você já tem estrutura, você tem uma pessoa focada em comprar?
em comprar melhor? Em comprar mais barato? Com mais prazo? Com mais qualidade? Será que você precisa da IA supra-sumo ou será que você precisa voltar umas casinhas e realmente olhar o que pode mudar o conteúdo do negócio, sabe? Porque a gente fica ludibriado com tanta coisa, confuso até, né? Você vai para que caminho, é muita informação. Hoje, facilmente, você começa o dia com um planejamento de uma organização da pauta do dia, você chega no final do dia, você não ticou nem 2 linhas do que você tinha para fazer. Porque é muita informação, tudo consome o tempo, e a energia que a gente tem, quando vê, já foi gasta em outras coisas, que não era realmente o foco e o que vai ajudar realmente na conversão da última linha. A gente estava falando sobre investimentos aqui, eu queria pegar esse gancho. Hoje, se um lojista tivesse aí que escolher, ele está com 10 mil para investir, ele vai para onde? Qual é a dica de vocês? Ele vai para mídia? Ele vai para a conversão do site? Para onde que ele vai com esse investimento? Permite eu começar essa? Vai, deixa. Mas por que eu acho importante, né? Não tem o certo e errado, cada negócio precisa avaliar o que é certo para você. Não é uma coisa aqui que o Bruno vai dizer, a galera adora dizer, faça isso, faça aquilo, cada negócio é um negócio. Mas é um ponto importante da gente pensar. Se eu tenho 10 mil reais hoje, eu vou investir em mídia, que é um canal imediato, e por isso que a gente trabalha muito hoje no Brasil com mídia, porque eu boto o investimento aqui, né, Débora? Colhe no mesmo dia, amanhã, é instantâneo, né? Instantaneidade é o famoso do varejo que a gente sempre viu do vender o almoço para pagar a janta, né? É imediato. Só que a gente sabe que a mídia ficou mais cara esse ano, a gente sabe que o rosto está diminuindo, e isso eu converso com N marcas, né? Está diminuindo o rosto, deve estar sentindo isso com teus clientes também. E, de novo, aí eu invisto aquele valor gigante, Débora, que na média, 99% desse investimento que eu estou fazendo não vai comprar. Vai estar no site e vai embora. Isso, ok, por um momento é preciso, porque você traz gente nova. Mas falando hoje no momento macroeconômico que a gente precisa ter rentabilidade, cara, você precisa focar em trazer 10 mil reais em quem já te conhece. É mais fácil eu vender para a Débora, que está usando o blazer que ela comprou na minha loja, que confia na minha marca, recebeu o produto, está usando o meu produto, ou vender para o Bruno, que sabe quem eu sou. Para quem é mais fácil vender, Débora? Para você, correto? Então, onde eu boto os 10 mil? Em quem me conhece. Então, se você tem um dinheiro para investir hoje, não é tirar de um lugar no outro. Mas eu vejo muita marca hoje, com investimento de 80%, 90% do investimento da empresa é focado no público que ainda não conhece a marca. E não é, de novo, não é tirar um para botar no outro, mas a gente tem que diluir. Eu não posso estar investindo 50 mil reais em mídia e menos de 3 mil reais em CRM. Aí a gente vai montar um projeto de CRM, né, Débora, com Flowbiz, com uma operação uma operação da CRM Mestre, 10 mil reais é caro. É caro fazer CRM para 10 mil reais. Mas às vezes está investindo 20, 30 mil reais em mídia, onde está convertendo só 1%, mas aí está tudo certo. Conversão baixa, ticket médio baixo, tudo isso. Então, assim, eu acho que nunca... A gente já vem falando sobre isso lá na Flowbiz há muitos anos, né, Débora? Mas eu acho que esse ano, cara, eu nunca vi um ano com a necessidade tão grande de eu conseguir rentabilizar melhor a minha base de clientes. É crucial para esse ano. Você acho que falou bem, você pontuou bem bacana o que você falou. É um cliente com uma maturidade um pouco maior. Vou voltar um pouco no meu histórico, assim, ali em 2024. Pegávamos muito e-commerce, small business, SMB ali, né? E fazíamos muitos eventos de palestra. E eu noto que isso funciona muito bem para quem tem maturidade. Mas para quem é novo, eu montei uma trilha e deu muito certo. Hoje ainda funciona. Eu puxo a sardinha para e-commerce? Sim. Mas é basicamente usar ali com esses 10 mil marketplace. Esse cara ele é novo, tá? No digital. Ele pode ter uma operação, uma indústria gigante. Mas no digital ele é novo. E faço esse cara ter o primeiro gosto do pedido e ele entender as dores do e-commerce pelo marketplace. Automaticamente ele começa a ver dinheiro. E ele aumenta o fluxo de caixa dele com esses 10 mil. Ele começa a ter um maior retorno. Esse retorno eu reaporto no e-commerce. E aí, enfim, eu consigo fazer com que ele tenha essa cadeia um pouco mais estruturada e ele não... Depois ele não faça ao contrário, que é o que acontece muito. Às vezes você começa pelo e-commerce, o cara tem por assim dizer, vamos colocar uma cadência longa até ele conseguir burquivar ali para entre pagar gestor, investimento, isso e aquilo, até ele conseguir equalizar os custos com o que ele está vendendo, e aí ele fala, poxa, o Mercado Livre, a Shopee, Magalu, enfim, é melhor. Então, realmente, vende-se mais fácil. Só que quando ele passa por isso primeiro, ele já vê, ele fala, cara, eu vendi 100 mil, pô, eu deixei 20,
Se eu vender 1 milhão, eu vou deixar 20 não, vai dar um pouco mais de 20 mil. Pô, vendi 100 mil, vai deixar uns 25 mil, fora o frete. Então ele começa a olhar e fala, cara, o e-commerce é barato. Porque na escala, ele fala, pô, eu vendi 1 milhão. Cara, eu tô deixando 250 mil. E se eu fizer essa conta por e-commerce para fazer 1 milhão, eu não deixo 250 mil. Muito difícil com um trabalho bem feito, só se for só em mídia. Aí eu deixaria, porque aí seria um ROI ali de uns 4, um ROAS, né? Retorno sobre a mídia de uns 4, entendeu? E por isso que é importante do que eu falei antes ali, né, Débora? É o perfil. O perfil que o Bruno falou, o cara que está começando, está muito pequeno, o marketplace, apesar do cliente no CT você pagar uma margem alta, você está pagando o dinheiro que entrou no seu caixa. Segurança. Diferentemente da mídia de outros canais que você, de certa forma, está leiloando, né, para tentar trazer o cliente. Então, digamos que ele tem uma segurança maior, eu vou ter uma margem menor, mas eu estou garantindo aquela receita. Por isso que tem muito perfil de onde você vai colocar esse investimento. E hoje tem ferramentas de ads, de ads de tráfego dentro dos próprios marketplaces. Mas é muito de maturidade de empresa. Mas é aquela empresa que já validou o método, né? É o seu caminho. Que já está. Então, assim, eu acho que vale para os dois, né? O que o Bruno falou daquele cara que está escalando, está começando o negócio, e tem muito... Deve acontecer contigo, né? Que trabalha com e-commerce, todo dia vem um amigo meu. Lucas, eu quero abrir um e-commerce. Abrir um e-commerce. Sempre tem. E aí, que plataforma eu falo? E o meu amigo... Primeira coisa que você vai fazer, você vai abrir a lojinha no Marketplace, primeiro você vai validar teu produto e começar a entender o que é e-commerce para depois você abrir tua loja própria. Porque hoje você abrir uma loja própria sem validar produto, sem validar processo, assim por diante, o risco de você quebrar em pouco tempo é muito grande. Mas, assim, esses 10 mil reais, né, Débora, tem a questão que eu falei do meu ponto de vista, né, como você já está escalando, de focar mais na base de clientes e quem já conhece. E no caso do Bruno, que está trazendo um cliente que está entrando, que está começando a escalar, talvez o Marketplace seja o melhor caminho para ele começar a ter capital de giro para depois conseguir investir em outras mídias. Né? E é um ponto muito importante esse da gente pensar da conversão, da recompra de quem a gente já tem, versus aquele investimento que você tem que ter para aquele cliente novo, né? Então, você tem que trabalhar pensando nos dois lados. E é o que o Lucas falou, o cliente que já comprou um item, ele vai comprar de novo, vai gastar um ticket maior, mas tem uma coisa nesse meio da conversa que vocês falaram, que é marketplace, que é, assim, outro assunto complexo para quem tem marca própria, né? Um assunto, outro polêmico aqui. Por quê? Como que ele hoje, um lojista, vai competir com um marketplace, com uma entrega full, que chega hoje ou amanhã, com um frete que vai ter 4, 7, 14 dias, né? Tem gente que vai esperar, porque confia no produto e vai. Mas hoje o cliente imediatista, né? Mais cauteloso com o investimento, né? Que ele está com um poder de aquisição menor. Ele vai pensar bem. Então, o que vocês colocam aí de observação, de insight, para a marca própria poder gerar mais valor, ter mais autoridade, ter essa credibilidade, né? Porque acho que a marca própria ela tem que ter muito isso. É que eu acho que o Bruno também vai concordar um pouco comigo isso. O marketplace, né, Débora, apesar de muitas vezes ali o cliente não repassar os dados assim por diante, ele é um canal que você não pode brigar. Não adianta querer brigar com o Mercado Livre, com a Amazon. A estrutura de fulfillment dessas empresas são incríveis, então é melhor você jogar do lado deles do que contra eles, né? Então, você tem que trabalhar marketplace, qualquer marca tem que trabalhar marketplace. A questão é a participação que o marketplace tem no teu share de receita, né? Porque se eu tenho hoje no meu e-commerce, e isso que você que está nos ouvindo aí, pare e faça isso agora. Nós estamos terminando agosto, né, Bruno? Vai pro ar semana que vem, estamos terminando agosto, né? Pega a sua receita de agosto e vê quanto dessa receita veio de marketplace, quanto veio de mídia, que é tudo cliente novo, e quanto veio de vendas para quem já conhecia a tua marca. E muitas vezes é ali que você vai perceber que você tem talvez 70%, 80%, às vezes 90% da tua receita oriunda de quê? De venda nova. Sim. Que é o quê? Cara, onde o CAC é mais alto. Ou você vai pagar um ROAS para mídia muito caro, ou você vai deixar uma margem boa no marketplace. Sim. Então não é escolher um ou outro que a gente falou antes, né? Você ir achatando essa participação de canais no qual você não tem controle, porque eu não tenho controle se o Mercado Livre vai colocar meu produto na vitrine. Eu posso pagar, mas pode ser um cliente que pague mais. Pode ser um cliente que tem uma entrega melhor, tá com uma reputação maior, fica na minha frente. Sim. Então isso pode impactar muito num canal que eu literalmente não tenho controle, né? Então eu acredito muito que é uma estratégia que você tem que trabalhar com o maior volume de canais que você tiver. TikTok, Instagram, influenciador,
né? E os próprios, todos os marketplaces. Então, eu acredito muito, cara, que brigar contra isso é difícil, mas você não consegue construir marca e branding se você vende só no marketplace. Exato. Porque as pessoas vão estar comprando o copo e não o copo da Effect. Né? É só um copo. Eu enxergo também, é bem isso também, a visão é bem parecida. Tem um ponto que acontece muito na Effect, é engraçado, que é às vezes o cliente tem o menor preço no Mercado Livre do que no e-commerce. Acontece muito. É assim, é uma coisa engraçada, é besta até, mas assim, acontece muito. E eu falo, cara, não faz sentido algum. Você tá favorecendo, se você estiver rodando lá uma PMax, enfim, uma campanha de Google, lá no shopping lá você vai estar aparecendo, vai estar 2 anúncios teus, vai ter um na Shopee mais barato e do teu e-commerce mais caro. Com prazo mais longo, qual a chance da pessoa comprar no seu e-commerce? É nula, é zero. Então assim, eu falo muito que o maior benchmark é os marketplaces, então tentar se equiparar ao máximo possível descrição, quantidade de fotos e tudo mais. E hoje tem muita transportadora, como a gente é muito envolvido em implantação de e-commerce, que a gente chama de Same Day, né? E normalmente esses que são mais longos são last mile, entregas com mais tempo. Tem muita empresa Same Day que faz serviços para e-commerce. Então assim, é possível, não digo no mesmo dia para todo o Brasil, mas trabalhar muito bem uma São Paulo e tudo mais, você consegue ter um bom resultado, entendeu? E tu tocou num ponto importante, Bruno, que eu acho importante o pessoal pensar, né, Débora? No marketplace, como o Bruno falou, eu baixei meu preço e eu ainda vou pagar o imposto. Então, minha margem ele é quase zero. Sim. Será que se eu vendesse com preço cheio, sem pagar a comissão, e pagasse uma transportadora mais rápida, eu não ia talvez ter o mesmo lucro, o mesmo valor de receita na minha empresa, mas a pessoa ia comprar da minha marca, ia ter uma experiência de entrega rápida com a minha marca, e eu ia ter os dados do cliente para fazer CRM depois. Só que muitas vezes a galera não faz essa conta. Porque assim, eu não vou pagar uma transportadora porque é caro, vou usar os Correios, que a experiência dos Correios é horrível. Então assim, será que não vale a pena eu pagar a mais 10, 15, 20 reais a mais por esse frete para eu ter uma entrega similar ao do marketplace com a margem cheia no meu site? Se você fizer a conta, às vezes dá essas por essas, ou até tu pagando uma logística mais cara, tu ainda pode ficar com mais dinheiro no bolso. Só que tudo é teste, né, gente? Aqui a gente está fazendo suposições. Mas por isso que é importante você pensar que uma das coisas que mais impactam na recompra, né, Débora? A gente trabalha com CRM, cara, é a experiência de compra. Não é o que está no e-commerce, é o que tem depois. É o box que chega, né? Até que a gente fez aquela lá no e-commerce puro, né? É o box como chega, é a experiência, é o pós-compra, é o pós-venda. Né? Então, é um detalhe, né? É um detalhe. Então, eu acho que tem um ponto também que a gente trabalha bem lá, que assim, é bem legal, é que nem você consegue aumentar o produto, igualar lá com o marketplace, só que qual que é o grande diferencial? Você está dando um frete grátis, você está dando alguma coisa para esse cara. E, assim, pro Brasil todo, que vai embora. Às vezes o produto é pequeno, não é caro. Então, você fica no mesmo nível, com uma logística legal, e você consegue, enfim, se equiparar. E o ponto é trabalhar muito bem sua credibilidade, né? Que aí é uma outra dor que o e-commerce tem muita, né? A gente deve bater aqui em algum momento nesse tópico. Mas, assim, são pontos que eu enxergo ali que não dá para hoje falar, cara, eu vou trabalhar só num local, porque você vai estar deixando muito dinheiro na mesa. Mas eu sempre falo, usa o marketplace como uma fonte e você melhorar seu poder de compra. Então você vai melhorar seus preços de compra. Eu vendo 5 milhões lá no marketplace, legal. Quer dizer que você compra muito do teu fornecedor, você vai ter preço bom. Bacana, te ajudou em alguma coisa. E aí o que você vender no e-commerce, você vai ter uma margem muito melhor e você tem muito mais liquidez no teu caixa. Você usa ali como uma forma de realmente... né? É isso. Entendeu? Você conseguir se auto-investir. É mais ou menos o que eu vejo. E a marca forte, ter essa marca própria, ela tem muito valor para o longo prazo do negócio, né? Porque é o que o Lucas estava falando. O cliente comprou. Não sabe nem qual é a marca, nem prestou atenção de quem é que realmente fez o envio. Tem tudo embalado como o Mercado Livre, né? Não tem nenhuma marca tua ali dentro. Vamos usar os nossos cases aqui, né? A Flowbiz e a Mais, que foram adquiridos pela SANC, foram muito mais comprados pela marca que a gente construiu, as duas empresas, e pela credibilidade, do que pela... As duas ferramentas são incríveis, mas o que fez a Flowbiz e a Mais chamar a atenção do mercado? A marca aparecer no mercado, branding, a marca ter um rosto, tudo isso foi uma construção de branding que fez a SANC a querer ter contato com a Mais e com a Flowbiz.
Então, é uma construção que leva tempo. E é bem que você falou, né, Débora? É um valor intangível, mas tem um prêmio lá na frente, né? Na Flowbiz, você tá ali, 7 anos? 7. Então, são 7 anos construindo a marca da Flowbiz. Fizemos 2 rebrands, lembra? Foi. Fizemos 2 rebrands da Flowbiz. Então, nesses 2 rebrands, o que a gente sempre fortaleceu? Cara, a gente sempre quis colocar a Flowbiz numa outra prateleira. Tanto que quando a gente começou a falar CRM para e-commerce, ninguém falava de CRM para e-commerce, era automação de marketing, e-mail marketing. Eu lembro direitinho de nós sentados lá na mesa e eu falei para Débora, nós precisamos diferenciar de um jeito, E ter esse jargão, digamos assim, fez com que a gente começasse a apunhar esse CRM para e-commerce. Depois veio outras marcas se posicionando igual, não tem problema. Mas o que fez tudo acontecer, o que aconteceu foi o poder da marca. Foi a marca forte. Exatamente. E ter essa credibilidade, que ela vem acompanhada de muitas coisas. Sim. Depoimentos, ter um bom Reclame Aqui, boas avaliações. Hoje tem muitas ferramentas que ajudam, né, a ter e demonstrar isso dentro do site, essa credibilidade, que é aquelas fotos de uso, chegou bem, tá tudo certo, olha aqui. As lives que aparecem dentro do próprio site, já mostrando a pessoa realmente usando. O que vocês estão vendo de potencial dentro desse universo aí que ajuda a ter credibilidade, né? A marca precisa pensar nisso. Cara, olha a Shein. Abre a Shein e a Shopee para vocês verem no Mercado Livre. Cara, como eu queria entender por que as pessoas fazem de forma tão espontânea. Você já percebeu? Que às vezes chegou o copo lá, a pessoa tá com a casa toda bagunçada lá no fundo e tira a foto ali. É genuíno, é natural, não é marketing. É eu falando pra Débora, cara, o produto chegou, é assim que é. Então os marketplaces, eles têm um poder muito grande, que é até uma curiosidade, que eu queria saber como foi construído, porque as pessoas querem compartilhar quando o produto chegou. Cara, a Shein, eu acho incrível, porque a Pato adora comprar na Shein, né? Aí eu vou lá olhar as avaliações, cara, tem 1.000, 2.000 provas sociais. Como é que eu descobri um negócio? Amanhã que me falou, minha esposa. O quê? Ganhei umas moedinhas, não sei como funciona, mas ganhei umas moedinhas. Tem um cashback, tem um negocinho incentivo. Eu tinha essa mesma dúvida que você. E eu disse, mas que de arte do galo. Como é que eles conseguem, né? Tem que dar alguma coisa. Tem que dar alguma coisa. Mas assim, por exemplo, no e-commerce, a gente fazia NPS lá, né? Cara, o quanto é difícil tu colher feedback. É difícil, as pessoas não respondem feedback. Sem nada em troca? Sem nada em troca. Mas, cara, a prova social funciona muito, porque se a gente vai olhar nosso comportamento de compra no iFood, quando tu não compra que tem bem avaliado, a opinião dos outros impacta pra tua. Impacta pra tua, impacta pra sua também. Então, assim, se você tem uma página de produto onde não tem um sequer depoimento de uma pessoa real que comprou, ontem mesmo, eu estava procurando uma faxineira, né? Lá no aplicativo. Não tinha comentários, a André não pegou. Porque para ela não parecia bom. Mesmo a pessoa com 5 estrelinhas, 4 estrelinhas e meio, como não tinha comentário escrito, olha que legal, é uma experiência de outro segmento. Mas ela não chamou aquela funcionária porque ela não viu comentário em texto. A outra tinha uma nota um pouquinho menor até, só que tinha vários comentários elogiando. Quem ela escolheu? Aqui tinha prova social. A gente também já trabalhou muito bem essa parte de avaliação com um cliente nosso, mais voltado ao ramo alimentício, né? Pet. Você já sabe quem é, não vou citar. Mandar um abraço pra ele, tava no jogo ontem, eu vi, né? Vai, Verdão! Olha lá, ele vai te brigar, eu já sei. E, assim, a gente sempre pediu muita avaliação e era difícil. Aí a gente começou a realmente dar pequenos cupons, algumas coisas, até desenvolver ali um programa de cashback, né, de pontuação, que o cliente tem uma carteira, conforme a avaliação, ele passa a acumular pontos. E a gente notou que isso incentivou bastante. E o legal a gente ganhou um poder de compra para uma segunda compra muito interessante, que é uma validade de cupom. Então, assim, essas coisas que, sei lá, pra gente aqui que está acostumado, é muito simples. Às vezes quem está nos ouvindo não tem essa noção. Então, o cupom, a pessoa avalia, você manda o cupom para ela de segunda compra com 5, 10, aí depende, enfim, do que o empresário aí definiu, com tempo de validade. Quer dizer assim, que dentro de um período, você colocou lá que é válido por 15 dias, porque você sabe que aquele produto vai durar 15, você muito provavelmente vai ter uma segunda compra daquela pessoa. Você garante uma recompra e automaticamente a gente sabe, né? Meio que isso é sistêmico. Com o tempo você tem a primeira, segunda, terceira, aí o cara cai numa régua de relacionamento. Aí fica muito mais fácil dele continuar
sendo cliente seu ali por uma periodicidade ali, um período ali, enfim, definir conforme a marca, mas toda vez ele vai estar comprando. Se ele comprava uma, talvez ele passe a comprar 2 ou 3 vezes no ano. Então, assim, você consegue ter uma aproximação muito, muito grande, sabe? E é o que eu sou muito, sei lá, talvez muito chucrão, mas é o meu jeito. O básico bem feito, essas coisas que ninguém olha, às vezes, detalhe. E todo mundo tá olhando pro nossa, um mirabolante lá. Realidade não sei das quantas. Que nem, vamos trabalhar com produto 3D. É fantástico. Eu tava olhando até o produto da Rip Curl. Cara, o relógio deles muito lindo. Você vê 3D, vê de perto. Mas assim, é toda empresa que consegue investir naquilo? Toda empresa que tem? Então assim, cara, às vezes tá muito longe da tua realidade. Faz o básico, faz o simples. Você vai ter um resultado fantástico, entendeu? Só para finalizar isso, Débora, se você quer aumentar ali o volume de feedbacks, provas sociais, principalmente na página de produto, muitas vezes ele dá o cashback, né? Mas o cashback muitas vezes eu tenho 5%, 10% em cima de nada, porque eu não sei ainda que eu vou comprar. Às vezes é um argumento muito vago. Eu tenho 10% de cashback se você avaliar o produto. Mas como eu não sei que eu vou comprar ainda, 10% em cima de nada é nada. A proposta de valor não chama atenção. Então, muitas vezes, dependendo do produto que você trabalha, se você é indústria, compra bem, cara, muitas vezes é melhor você dar um produto tangível que eu estou dando para você, Débora. Eu vendo produtos para celular, eu estou dando uma capinha para o seu iPhone. Avaliando agora o que você comprou, você ganha uma capinha do iPhone na próxima compra. É mais tangível. Eu estou te dando algo tangível, algo palpável. E aí que vem a jogada. Você vai pegar o feedback e você já está angariando, porque ela vai precisar fazer outra compra para ganhar a capinha. Então, tu tá fazendo 2 estratégias aqui. Tu tá tangibilizando um desconto que ele vai ganhar em formato de produto, de presente, e todo mundo adora ganhar presente. E segundo, é o gatilho que eu vou usar para a pessoa me avaliar e já ficar angariado para ela receber esse produto quando ela fizer a próxima compra. Então, pega um produto com ticket médio baixo, e isso vale até para os cupons de boas-vindas lá, ganhe 10% de desconto de boas-vindas. Tenta dar um produto, né, junto. Cara, você vende suplemento, dá uma coqueteleira. Cara, você vende acessório, dá um colar, uma pulseirinha. Cara, você vende moda, dá um lenço para combinar com o look. Não sei, você pode pensar em formas criativas. Mas o desconto em cima de nada, às vezes, não chama muita atenção. Né? O cashback foi muito famigerado no mercado agora, todo mundo praticamente usa o cashback. Mas muitas vezes o produto palpável ele gera mais atenção, mais tesão de comprar. Colocou ali o que é que a pessoa vai receber, né? Viu? Então, ela já pegou, né? ela já viu o que é. É uma boa mesmo, Exato. uma boa dica essa. E só para finalizar, fazer teste AB depois, né, Débora? Pega uma página que tem prova social, uma página que não tem, e você vai ver que a conversão da página de produto que tem prova social é bem maior. Normalmente é 20%, 30% maior. E ainda falando de credibilidade, né, que é um assunto que eu quero explorar bastante, porque acaba sendo o nosso diferencial hoje. Porque produto é commodity, o Lucas estava falando disso. Todo mundo às vezes vende até o mesmo produto, a mesma marca, porque é compra da mesma empresa, importa do mesmo lugar. Mas a sua marca, ela precisa ter esse valor e ter essa credibilidade, né? E também em comprar bem, talvez da primeira vez, seja uma das coisas que eu acredito faz sentido para o cliente, porque ninguém gosta de fazer devolução de produto. Mas aí dá várias, te dou tudo, a gente paga tudo, ninguém quer se deslocar, ir até os correios, devolver aquilo, né? Então, eu fiquei pensando no provador virtual. Porque o provador, ele facilita que você compre bem da primeira vez. E isso vai te ajudar a ter o cliente satisfeito recomprando de você. É isso. E assim, Débora, a gente tem visto muito que eu entrei nesse mercado de moda há pouco tempo, né, Bruno? E eu não tinha ideia, Débora, do custo do reverso, né? Que eles chamam de reverso, né? Do produto que volta. Então, a partir do momento que muitas vezes eu te dei o frete para entregar o produto para você, o frete chegou, você não gostou do caimento do seu paletó, você vai me devolver. Eu vou te mandar o código. Eu paguei o produto para ir e para voltar. Fora o custo de operação, de embalagem, de time. Cara, isso é custo. Imagina numa empresa que faz 1.000 pedidos por semana, onde se tem 10, 15% de reverso, e a média hoje no Brasil é essa, tá, Débora? De 15% a 20% em moda, média. Tem empresas que chegam a 30%, 40%, é assustador. E muitas vezes é porque a pessoa não se viu no produto, não viu como vai ficar o caimento, viu na modelo, que treina todo dia, não sei o que foi tratado no Photoshop e assim por diante. Quando chega a roupa, aí não cai bem, ficou lá em algum lugar. Aí você acaba comprando errado e tem a devolução. É ruim de experiência de compra e é ruim para a questão do pagamento. Então,
Para a questão do que eu falei de custo. Então, o provador virtual ajuda muito, não só da pessoa devolver menos, mas converte mais, porque a pessoa se vê no produto, se vê no look. Então, isso impacta bastante. E o que mais me preocupa nisso, cara, é que se aprovar, que tá tudo em voga, tem pouca gente falando do split payment, né? Não sei se vocês estão sabendo disso, que a partir do momento agora que a gente vendeu o produto, você que é lojista, a partir do momento que o dinheiro caiu na tua conta, o governo já vai retirar o tributo na hora. Na hora. Antes a gente fazia a venda e eu pagava o tributo no mês subsequente, correto? Agora vai cobrar na hora. Aí pensa bem, você que trabalha com moda, você vendeu o produto para Débora. Eu paguei para levar o produto para você. O governo tirou o split payment, paguei o tributo e você vai me devolver o produto. Eu já paguei o tributo. A margem acabou. Eu já paguei o tributo, né? Aí eu vou ter que entrar com um processo para mostrar para o governo que essa venda que eu fiz para Débora foi devolvida. Para me cobrar, para tirar dinheiro de vocês, vai ser na hora. Agora, para você pegar o tributo de volta do produto que a pessoa devolveu, você vai ter que abrir um processo. Aí é tempo, é time. Então, assim, se você sofre com devolução hoje, cara, com essa nova regra tributária, cara, isso pode trazer um rombo gigantesco para o teu fluxo de caixa, para o teu capital de giro. Então, não dá mais para postergar recursos que eu posso fazer o meu cliente comprar melhor e ter menos devolução. E aí foi por isso que a gente fundou a Trial ali de provador virtual. Foi para resolver esse problema. A tecnologia ela é mais inteligente. Então não é só usar a tecnologia que está hypada agora, mas é com estratégia. Porque você vai atrás de uma dessas. Né? Agora, recente aí, né? Fala do case aí. Já que tu falou, não ia falar, eu sabe que eu sou um cara tímido, né, cara? Mas já que você falou... Vamos começar, eu começo e você termina. A gente teve a oportunidade na Effect, né, de pegar um projeto ali junto com um cliente nosso, a marca esportiva Atleta, né? A marca Pelé, né? O Pelé, enfim, nos deixou, né? Mas o Neymar pai, o Neymar filho, né? Repatriaram a marca e compraram ela de um grupo americano, não lembro os valores ao certo, mas enfim, trouxeram a marca e eles fizeram primeiro, nos colocaram um collab ali, né? Com a Atleta, porque foi a única marca ali que o Pelé na época, o Pelé nunca vestiu nenhuma marca esportiva a não ser Atleta, tirando a chuteira da Puma, o resto sempre foi Atleta. Seja na seleção brasileira, sendo no Santos, no Cosmos, né, que foram os clubes que ele jogou. Então a gente teve a oportunidade de construir, né, um site, um projeto para o Pelé, foi muito legal, assim, os números no detalhe eu realmente não tenho todos na cabeça, eu sei que chegou aos 6 dígitos, foram números muito expressivos, e trabalhando com essa parte de realidade aumentada, juntamente com a Trial One, foram resultados bem legais. O Lucas consegue até falar, eu acho que não tem problema nenhum também falar, a gente chegou até a fazer um post, não é nada escondido, e assim, foram resultados muito, muito bons, sanando essa dor, que era, no caso, uma camisa de um clube, né, no caso como se fosse da seleção, né, mas é da marca Pelé, ela teria as cores da seleção, azul, amarela e branca, mas é representando como se fosse a Jordan, só que com a marca Pelé, que era o Pelé dando soco no ar. E a gente teve uma sacada sensacional, né? Aí é coisa da né, NJ, né? Família Neymar lá. Sensacional. E o resultado foi muito bacana. A gente teve, poxa, um número muito, muito expressivo para algo que, assim, nós particularmente na Effect nunca tínhamos usado, assim, numa escala tão alta, né? Essa parte das vitrines e tudo mais, dos provadores ali virtuais. Então, assim, o Lucas consegue até concluir ali, completar melhor o que eu coloquei. Foi muito legal porque a gente estava falando de taxa de conversão antes, né? Eu não vou revelar a taxa de conversão que a empresa estava no GA, mas a gente tem o dashboard lá que a gente compara, né? As vendas que você teve do site, onde a pessoa não passou pela experiência do provador, versus a pessoa que fez a prova, né? A taxa de conversão. E a Atleta é um dos nossos maiores cases hoje na Trial, onde a taxa de conversão é 5%. 5%. Então, se a média do e-commerce hoje é 0,8%, 1%, a gente está convertendo 5 vezes melhor que o site. Então, é o que a gente voltou antes. Não é inventar a roda. É sim utilizar a IA com recursos que realmente vão mexer o ponteiro. Isso, exato. Porque às vezes o pessoal quer fazer um sisteminha ali para não sei... Às vezes tu perde tempo. Cara, o empresário, o empreendedor, o head de e-commerce, cara, o teu tempo é onde mexe o ponteiro do negócio. O que mexe o ponteiro do negócio? Volume de acessos, taxa de conversão, ticket médio e, no caso, devoluções. E o que é legal, como a pessoa se vê no produto, esse paletó do Bruno italiano aqui, que deve custar uns 10 mil reais, né, Bruno? Eu não vou comprar esse paletó aqui sem ver como fica em mim.
Sim. porque ele custa 10 mil reais. Agora, quando eu visto ele, vejo como fica em mim, ou talvez eu tome a decisão de comprar um produto. Então, em todos os clientes, além de aumentar a conversão, o ticket médio também subiu. Então imagina, é imediato, cara. Aumenta a conversão, aumenta a ticket. Cara, tu mexeu no ponteiro do negócio instantaneamente. Aí no final do mês tu caiu a devolução, de novo. Então é um recurso que você instala, cara, no mesmo dia e no outro dia você já começa a colher resultados. Então a gente tá bem animado, assim, as entregas têm sido bem expressivas. Que legal, né? E é muito bacana a gente ver soluções para resolver dores que o negócio tem. Não tem como, né? É muito bacana, Lucas. E falando aí ainda de conversão, credibilidade, a gente tá falando de marketplace, mas tem um outro ponto aqui que eu queria ouvi-los em relação a tráfego. Hoje as pessoas têm muitas opções de busca para encontrar a sua marca. Então, elas buscam nos LLMs, como o Gemini, o ChatGPT, elas buscam no Google, a busca orgânica, como era antes, que tem caído cada vez mais. Marketplace, às vezes pelo nome da marca ou exatamente pelo produto que eles querem. E tem muito isso daí no jogo de trabalho de aceleradora, né? Porque vocês têm que cuidar aí do lado de ponta a ponta, cuidar exatamente onde o cliente vai comprar, onde ele vai buscar, para que a loja seja encontrada, né? Então, como que você tem visto isso hoje, o comportamento dos clientes versus o que o lojista tem se preocupado em atender, né? Porque às vezes ele fala, não, vou só olhar meu site e trabalhar o SEO. O SEO às vezes não é mais suficiente. O que você tem visto hoje de tendência? Perfeito, acho que a colocação é bem legal. Então, vou falar aqui o que eu vejo, o Lucas completo, mas que nem eu noto muito que na parte de busca, né? Você busca ali, que nem, por exemplo, estava procurando qual ar-condicionado instalar. O primeiro não apareceu SEO, não apareceu patrocinado, não apareceu nada, apareceu Gemini, foi no Google. Eu busquei isso no Google, buscador padrão aí da humanidade quase, como um todo, e você vê que é o Gemini. Então eu enxergo que as pessoas têm esse comportamento, a maioria delas hoje usando as IAs, né? Enfim, tem inúmeras que dá para fazer a busca, a maioria das vezes o ChatGPT ali como é a mais usada, mas eu noto que o empresário ainda não olha muito para isso. E a gente, na Effect, vem notando isso cada vez mais. É um trabalho que eu falo que é um trabalho de formiguinha, porque dá um pouco de trabalho, enriquecer, tabela nutricional, como usar, como fazer, que nem a gente estava fazendo uma de um cliente nosso que é de pet, que a gente está construindo ali. Poxa, como trocar a ração, colocar isso escrito, detalhado. Então, assim, é realmente construir uma descrição, o que for, no caso do empresário, né? Com foco nas IAs, não só no SEO. O meta title, meta description, legal, isso é importante. Não falo para não fazer, mas tem o I/O, tem o GO, então você precisa olhar para outras frentes também para você conseguir ganhar. E hoje, falando em mídia, saiu acho que semana passada, o Lucas me corrija se eu estiver errado, ChatGPT tá rodando ads. Então assim, esses dias eu tava, às vezes eu faço uns contratos para algumas coisas minhas pontuais, né, mentorias, algumas coisas que eu presto, tava fazendo um contrato, pedi pro ChatGPT só dar uma lida. Ele automaticamente, quando eu li o contrato, eu cheguei no fim, tinha lá, Authentic, tava lá, sponsor, patrocinado, tava lá falando, cara, usa o aplicativo. Então, assim, o empresário ele tem que estar muito ligado nisso, ele tem que produzir conteúdo para as IAs hoje e também tá se posicionando para esse novo movimento, porque eu acho que é muito geracional. Essa geração nova, eu já tô com 35, né, enfim, o tempo vai passando, a gente vai se estabilizando na vida, o nosso poder de compra não diminui, mas a gente começa a focar mais em aplicação, para quando tiver velho, esse tipo de coisa. E quem tem esse poder de compra é a geração nova. A geração nova, a forma de comprar é totalmente diferente. É social, é TikTok não sei das quantas, é por IA, é N coisas, menos o formato que era lá atrás, às vezes que meus pais compravam. Então o empresário, eu acho que hoje ele tem que olhar muito, mas muito, para essa parte que é o que eu falo. Cara, principalmente no e-commerce, a gente tem um grande ativo que são cadastros de produtos. Vou dar um exemplo, uma farmácia. Tem 30, 40, 50 mil SKUs. Cara, são 30, 40, 50 mil oportunidades de você ser encontrado de N maneiras, se você fizer corretamente. Dá muito trabalho? Dá. Mas se você fizer certo, você faz uma vez. O seu posicionamento vai subindo, as IAs vão recomendando. Quando você for ver,
cara, você tem um faturamento entre orgânico, a questão até mesmo por as mídias pagas, a gente sabe que é um critério de desempate, você ter uma página boa, com uma boa velocidade, com boas informações. Então, assim, eu acho que é o arroz com feijão. Faça o bem feito, não queira comer só picanha, coma lá o seu arroz com feijão e um ovinho, entendeu? Não tô falando de política, tá, gente? Eu ia falar. A Débora falou que é polemizado, já começou, né? Não é política. Fica tranquilo, eu sou do lado que você votar, tá? Brincadeiras à parte. Ô, Dé, eu quero pegar um gancho do que o Bruno falou, porque assim, quando você trabalha com produto de necessidade, uma cadeira, eu não compro cadeira porque eu tô com desejo de comprar, porque minhas costas estão doendo, não preciso trocar, a cadeira tá dura. O condicionado é a mesma coisa, né? O meu condicionado estragou. Quando você trabalha com produto de necessidade, cara, você tem que focar muito na questão da busca por IA. Porque hoje mudou muito o comportamento das pessoas. Antes a gente ia direto no Google. Cara, muita gente que eu convivo e eu presto atenção, porque eu trabalho com marketing digital, então eu presto atenção no comportamento, eu pergunto para as pessoas, faço a minha pesquisa mercadológica na minha bolha, cara, a maioria das pessoas já vai direto no ChatGPT. Então, assim, quando eu vou comprar algo, a primeira coisa que eu faço quando eu estou num produto de necessidade, né, estragou minha máquina de lavar, preciso comprar uma nova, eu vou no ChatGPT. Então a marca vai aparecer lá. Agora, você trabalha com produto de desejo, eu trabalho com moda, eu trabalho com estilo, eu trabalho com acessórios. É claro que o busca também é importante, mas aí sim, os outros canais como TikTok, Instagram, que são canais onde eu quero ver vídeo, eu quero ver pessoas famosas, eu quero ver blogueira, aí esse canal impacta mais para esse tipo de perfil. Então, por isso que tudo que a gente falou, tudo depende muito do estágio que você está, do público que você atende, do que você comercializa. Mas pegando esses produtos de público mais novos e até trazendo muito, né, Débora, a parte de UGC, que está se falando muito, principalmente nos últimos 2 anos. O que é o UGC? É uma coisa muito... É que nem prova social que a gente estava falando antes, é muito natural. Eu tô ali, eu abri pegar um case lá da Always Fit, né, que tá estourado lá no TikTok Shop. Inclusive, eu escutei um podcast deles para entender o que tinham feito. Eles mandam todos os dias mais de 100 produtos, 100 entregas gratuitas que eles mandam para nano e picos influenciadores. Que a Débora vai lá e vai abrir e vai tomar lá o Always Fit dizendo que isso é bom, isso é aquilo, pro público dela que é 1000 pessoas. Só que não é um grande influenciador. Só que são 100 pessoas que vão comunicar para as 1000. Faz a conta. Não impacta. Faz a conta. Você entendeu? Então, assim, tudo que canal, só que é um canal muito focado na geração Z. Eu tenho a marca ali do Grupo Asas, que é o Carol Bassi, por exemplo. São mulheres que compram de 40 a 60 anos. Eu não vou fazer TikTok, esse público não tá lá. Então, quando você falou de canais ali, né, Débora, vai muito de acordo com o que você vende. Só que, cara, você ter uma capilaridade de canais, porque diferente do marketing das lojas físicas que eu vi lá da minha família, que era rádio, TV, jornal e outdoor, que eram 4 mídias, 4 canais, hoje a gente tem 10, 12, 15. Tem que estar em todos? Não. Tem que estar no máximo possível? Sim. Até quando fizer sentido. Né? Você tem que, enfim, visar. Mas eu acho que é isso, né, Débora? Não tem certo e errado. Depende da marca, depende do público da tua marca, da estratégia. É igual a Growth Suplements. Eles não vendiam em marketplace, ficaram anos só com a marca própria, ao risco. Deu certo para eles, né? Então depende da estratégia que cada um vai... Acho que qualquer marca teria tomado... Essa decisão foi tomada depois que o grupo assumiu, né? Depois que os irmãos da saíram, né? Porque eles ficavam, não tinha... Eles até contaram a história lá naquele dia, né? Mas tu pensa bem, quando eu tenho todas as minhas vendas, todas, num único canal, e no qual canal que eu tenho controle, e todos os dados do cliente são meus, por isso que virou a marca que é. É um case... o pessoal vai falar, mas é a Growth. Mas a Growth começou um dia. Mas começou também. A Growth começou um dia. Com os influenciadores, pensando nos canais, em como distribuir produto. E só pra gente talvez não estender para a próxima pergunta, Débora, que deve ter aí, se tu for ver, as maiores marcas que a gente tem hoje é sempre envolvida com vários rostos. Com mais de um influenciador. Ou a dona influenciadora, que nem a própria Virgínia da WePink. Ou a Growth, que trabalha com vários influenciadores, ou é atleta que aparece no Brasileirão, entendeu? O poder tá na audiência. O poder tá na audiência, exatamente. Então, eu acho que uma coisa que muito tem que pensar, né, Débora, que é uma coisa que a gente fala muito, ninguém compra de marca sem rosto, sem cara. Né? Aquela coisa meio batidona, pessoas compram de pessoas, mas é verdade. É verdade. Quando eu tenho mais rosto falando da minha marca,
automaticamente eu sinto que aquela marca é melhor, ou é mais cara, ou me gera mais credibilidade. Não porque ela é maior, mas porque ela apareceu de forma frequente para mim, constante e com vários perfis diferentes. Então, se eu tenho 10 pessoas diferentes falando que aquele produto é legal, logo, eu acredito que aquilo é legal e eu vou comprar. Isso é verdade. Eu, até um ponto assim, mas bem rápido, eu nunca liguei pra remédio, né, cara? Tipo assim, vou comprar de tal marca, vou comprar da marca Eu só X. compro da Cimed agora. Eu também. No caso da Eu chego na farmácia, tal, tem. Agora eu digo. É genérico? Que marca que é? Não tem da CIMED? Tem esse aqui. Um pouquinho mais caro, tá bom. Vambora. É assim. Isso que a gente trabalha com isso, né? A gente é altamente influenciável. A gente fala, não, eu não sou influenciável. Meu amigo, minha amiga, você é. Você é. Você passa a ter um carinho e você quer a pessoa, você vê que ela tá fazendo bem para um todo e você fala, cara, por que não ajudá-lo? E assim... Até porque ele tem pouco, tá bilionário, né? Pô? Ajudar o cara, né? Dá um empurrãozinho. Tá precisando, né? Ai, gente, isso mesmo. E pra gente fechar, já estamos chegando no final aqui. Tem uma última pergunta. Passou rápido, hein? Nossa. Pois é. Rapidinho, a gente fala muito, papo bom. E agora a gente está se aproximando aí de Black Friday. Embora a gente tenha aí o 9/9, 10/10, 11/11, que está competindo muito, né, com a própria Black Friday de novembro. Mas o que vocês poderiam dar de dica para o cliente agora, né, para o lojista, que ele tem que pensar nesses próximos meses, o que ele poderia fazer em relação a isso que a gente falou, de credibilidade, de conversão, ou alguma sacada que vocês têm visto no negócio do dia a dia de vocês, nos clientes? Ô, Dé, tu tava falando de Reclame Aqui antes, e eu lembro que a gente comemorava lá na Flowbiz, cara, a gente tava 10 anos, a gente não tinha um Reclame Aqui. Sério? A gente foi ter o primeiro Reclame Aqui, cara, com o 12º ano de empresa. E eu lembro que eu sofri demais com aquilo. Aquilo me incomodou tanto. Aí eu lembro que eu falei com o cliente, e foi mais uma questão de algum erro financeiro lá, alguma coisa que eu nem lembro exatamente. E isso impactou na gente, é uma marca muito boa que a gente falou antes. Então, na Black Friday, quando você vai fazer promoção, a pessoa vai pesquisar quando a promoção estiver muito agressiva. Né? E se você não tem uma reputação muito boa, você se ferra. O pessoal fala muito da época que teve muitos problemas lá na WePink, né? Se você entrar no Reclame Aqui da WePink hoje, você vai ver que a nota deles é maravilhosa. Eles tiveram muitas reclamações, mas a grande maioria foi resolvida. Então isso pesa na hora da decisão de compra. Mas tava todo mundo falando, olha o Reclame Aqui da Virgínia, olha o Reclame Aqui da Virgínia. O Reclame Aqui dela tá perfeito. Tá com a maioria das respostas muito bem avaliadas. Inclusive foi tema da aula da CMMS até umas 2 semanas atrás, que a gente estava falando sobre isso. Então, assim, quando a gente fala de Black Friday, todo mundo vai brigar com a audiência com todo mundo. Cara, vai ficar muito caro. Né? Tudo fica muito caro. Então, não é uma sacada, um negócio, mas assim, eu começaria a comunicar com a minha base antes, né, Débora? Com os clientes, porque fazer tráfego em mídia na Black vai ser muito caro. A gente vai estar vindo de um período pós-eleição, que a gente vai estar ainda próximo da término do segundo turno. É oferta e demanda, vai ter muita gente anunciando, o valor do anúncio vai aumentar. Né? E fora Copa do Mundo. Então a tendência é só inflacionar o push mídia. Aí eu vou brigar com todo mundo na Black Friday e dando desconto. Então eu vou pagar mais caro para trazer o cliente e ainda vou ter uma margem menor porque eu estou dando desconto. Então, cara, seleciona produtos. Né? Não, a galera adora, vou dar desconto na loja toda. Não, seleciona 5, 10, 15 SKUs estratégicos. E se o Bruno pensar diferente, tá tudo certo. E começa a esquentar e ativar a tua base de forma antecipada, que vão ser essas categorias, esses produtos aqui vão estar em promoção. Já começa a trazer quais descontos, sem dizer que desconto X é para tal produto, mas vai aquecendo a tua base. Porque no fatídico dia da Black Friday, ou da Black November, ou da Black Week, a pessoa já sabe que naquela semana vai ter o desconto daquele determinado tipo de produto que você já vem anunciando antes. Aí você não vai brigar com todo mundo naquela semana, porque você já veio aquecendo a tua base antes, falando com qual produto, qual desconto você vai ter. Porque brigar por isso que tá tendo esse Black Week e agora Black November, porque a galera não tá querendo mais brigar por um dia só com a audiência, é muito difícil. Então a gente tá largando cada vez a Black pra gente conseguir ter o quê? A atenção das pessoas. É o jogo da Black Friday e a atenção. Então, se eu antecipo antes, né, Débora, fazer uma estratégia de antecipação, e eu até arrisco a dizer, faça a tua Black antes de novembro. Faça em setembro, faça em outubro, última semana de outubro, antecipa a tua Black. Porque você vai estar fazendo antes de todo mundo. Então, não tem maior eureka assim. Mas se eu fosse lojista, o que eu faria esse ano? Eu faria minha Black antes da Black. Justo. Mais barato a aquisição. Ou estou errado?
Faz sentido. Eu trabalho basicamente dessa maneira, não com todos, porque não é todo nicho que dá. Só tem a questão do décimo, né? Que impacta muito, né? Também. Mas você pode aquisicionar público, né? Que Décimo nem, terceiro. assim, antes até mesmo de falar de aquisição, de trazer público, eu falo muito que é se preparar. Preparar para quê? Estoque? Cara, você tem estoque para vender? Eu quero vender 1 milhão, exemplo. O cara fatura 200. Tá bom. Pode acontecer. Já aconteceu com clientes nossos. Quero vender 10 milhões, eu vendo 3. Legal. Mas você tem capacidade de entrega disso? Porque também não adianta fazer a qualquer custo. Aconteceu com a gente. O cliente nosso chegou a faturar 2 milhões numa Black, entre a sexta, o sábado e o domingo. Ele fazia isso no mês inteiro. Segmento. Segmento. Parte de decoração. Qual que foi o problema? Ele não teve capacidade de entrega. O Reclame Aqui dele cantou, pulou, virou Duplo escarpado. Começou a ter muito pedido cancelado, aí começa a ter problema de produção. Então, assim, antes de tudo, pensa nisso. Cara, a sua ambição com o que você é capaz de fazer. Outro ponto, que é o que eu entra muito no que o Lucas falou, para mim faz total sentido. A gente chegou a trabalhar isso muito bem. Não é todo nicho que dá para fazer, mas live, parte de CRM, é tentar fazer um cross muito bem feito disso. Cara, ativar a sua base, tentar chamar influenciadores, não botar um menino lá da produção que te ajuda. Não, pega um influenciador. Cara, quanto ele custa? 4, 5, 10 mil, não importa, vê lá o valor, você vai ter retorno sobre isso. Você começa a ativar a tua base, manda um e-mail, manda um WhatsApp, falando que vai ter uma live especial, e você começa uma ativação. Isso é meio que um esquenta. Você vai aumentar teu faturamento. E a live sempre tem uma cauda ali de uns 2, 3 dias que ela segura o faturamento alto. Então, assim, você ativa a tua base, ela fica mais barata. E um ponto depois lá, quando você for subir uma campanha de remarketing ou rodar um retarget para tantos dias, cara, esse público já tá lá dentro do pixel, do que for. Então, você consegue, isso puxando no gancho que o Lucas falou, você consegue trazer esse cara no momento talvez seja mais propício para você. É mais próximo do dia... Eu nem sei o dia que cai os décimos, mas enfim, é mais próximo do fim do ano. Então, assim, quando tá próximo de cair a primeira parcela do décimo, vou dar uma força maior ali. Então, assim, você fica com um pouco mais das cartas marcadas para você. Mas eu acho que tá muito mais nesse planejamento, porque eu enxergo que muitas às vezes fazem loucura achando que não vai dar certo, e aí tá muito certo. Só que o muito certo sai pela culatra, porque tem problemas. E esse é o ponto, deixar tudo para cima do laço. Mesmo que for um Black Novembro, eu vou rodar o mês inteiro. Mas se você começar a rodar a mídia em novembro, já é impagável. E aí, só pra gente finalizar, quero trazer o case da Paulinha aqui, da Sapato Retro e da Bublé. Tu conhece a Paulinha, sim, né? Grande amiga, cliente nossa e cliente da CM Mestre. A gente tá fazendo consultoria lá pra ela. E o melhor mês de venda dela não é Black, é o aniversário da marca. É marca, é branding. Legal. As duas marcas ela tem duas marcas. Então eu não vou brigar com todo mundo na Black. Eu vou fazer a minha Black no mês de aniversário da minha marca. Então com isso eu não tô brigando com a audiência, com todo mundo naquele momento que tá aquela chuva de anúncios. E eu tô fortalecendo a minha marca, porque eu tô fazendo o principal desconto da minha empresa no dia do aniversário da minha marca. E isso conserva uma marca forte, que é o que a gente estava falando antes. Sim, e aí você escolhe as brigas que você quer, né? Então a estratégia dela foi bem bacana. Achei muito legal. As duas marcas eu vi. Tem as duas marcas. Em meses separados, assim. Muito legal. Uma foi em março e uma em abril, e o resultado foi incrível. Eu lembro que quando eu abri a conta de CRM dela, eu falei, Paulo, que loucura, o que foi isso aqui que aconteceu? O que foi isso aqui? Aí foi aniversário da marca, melhor que novembro. O pessoal já espera. Melhor que novembro. E já tá, quem compra, tem muito cliente fiel dela, né? De recompra. Então eles já sabem a data, então eles já esperam. Então não compete com mais nada. Ela talvez perca algumas vendas um pouco antes para vender tudo naquela data. Né? Então se você quer conhecer, fazer um jabazinho para ela, sapatoretro.com.br e universobublé.com.br. Vale a pena, eu tenho também. Vale a pena. Eu só não faço GC pra vocês aqui que eu não tenho sapatos. Ai, gente, que legal. Olha, receber vocês aqui foi um prazer, foi muito gostoso. Agradeço aí vocês também por estarem aqui com a gente, acompanhando todo o conteúdo. Tenho certeza que vocês pegando 1, 2
duas ideias duas estratégias e colocando para acontecer nesse mês ainda, vocês vão ver o potencial do e-commerce e podem também contar com grandes especialistas que estão aqui, né? Vou falar para vocês passarem o Instagram ou o LinkedIn ou onde que o pessoal encontra vocês, porque também precisamos de parceiros. Não dá para a gente fazer tudo sozinho. Uma coisa que acredito muito as operações elas estão muito enxutas. O marketing, né? Eu trabalho dentro do marketing, então o que eu vejo? As empresas têm poucas pessoas trabalhando e hoje nós somos muito generalistas, né? E a gente precisa contar com especialistas. Então tem aqui 2 especialistas que podem ajudar vocês exatamente nessas dores que falamos agora, né? Então, falem aí. À vontade, meu amigo. Meu Insta é Bru_Urias, né? E o LinkedIn é Bruno Urias mesmo, né? Tá como ali diretor comercial da Effect. O que precisarem, é só me chamar, enfim, tô de olho lá, eu vou estar sempre vendo, se precisarem, contem comigo ali, tem nosso site também, tem nossos canais ali, se chamar, vai conseguir estar falando até mesmo comigo ali, sem problema algum, tá auxiliando, podemos bater um papo, não precisa até fechando o negócio não, acho que o importante é ajudar o mercado nessa educação. Legal demais, legal demais. Para quem quiser conhecer, eu vou falar primeiro das empresas, depois do Lucas, né? É crmmestre.com.br, então a nossa escola de CRM, a gente trabalha tanto na parte de educação, de capacitação de pessoas, também na parte de consultoria. Então, se hoje CRM não é representativo na tua empresa, tenho certeza que a gente pode ajudar. Se você trabalha com moda, cara, Try On, né? Aqui é Try On, experimentar, tryone.com.br. A gente tem toda a parte de video commerce e de provador virtual, que é para tornar a loja mais interativa, mais lúdica, é fazer a pessoa ter uma experiência de compra dentro da loja. Isso impacta não só na conversão, mas também na experiência de compra. A pessoa volta mais, porque a experiência foi bacana, foi legal, manda para as amigas, marca no Instagram. Então é uma experiência muito legal. E para quem quiser conhecer minhas redes sociais é Lucas R. Brum. Lucas R. de Rocha Brum. Lucas R. Brum. Tá bom? É isso. Muito bem, gente. E a Flowbiz está aqui para ajudar vocês quando precisam de automação de e-mail e WhatsApp. A gente agora está com o IA, então a IA cria toda essa estrutura para vocês através de prompts e um monte de agente. Tá incrível. Tá incrível. O puro suco do CRM. E tá mesmo. Rapidinho você cria a campanha em alguns segundos, faz os disparos, então assim, ajudou muito quem tá sem tempo, quem precisa de ideias e templates que realmente convertem. Né, estruturas que foram aprendidas em anos de negócio para fazer aquilo realmente converter, gerar ROI, gerar venda. Então, conte com a Flowbiz também, então flowbiz.com.br e até a próxima edição, nosso próximo bate-papo. Obrigada!